Está começando mais um programa Vitalidade aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. A nossa conversa de hoje é sobre o funcionamento do sistema urinário. Para nos trazer importantes informações sobre esse assunto, está aqui conosco o professor Kunio Inamoto, terapeuta ortobiomolecular, especializado em nutrição e qualidade de vida. Tudo bom, professor? Seja bem-vindo, então, aqui ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. O senhor também é presidente do Quantum Bio, fundador e presidente, né? Eu gostaria que o senhor começasse a nossa conversa, então, explicando um pouquinho melhor o que é essa instituição. Quantum Bio é uma empresa, não disse ser uma empresa, mas o nosso trabalho é agregado ao movimento internacional chamado Green Cross Internacional, onde começou... esse movimento começou no Japão, né? Iniciou no ano de 46, depois da Segunda Guerra, e o objetivo nosso é levar informações, conhecimento, né, para gerar melhores condições de saúde, né? Então é um movimento que hoje agrega no mundo mais de 30 países, né? E nós adotamos o objetivo dessa filosofia para que nós possamos desenvolver atividades, né? E hoje, dia 29 de julho, o senhor vem até Novo Hamburgo para fazer uma palestra justamente sobre o sistema urinário no Centro de Saúde Mais Vida. Vocês têm algum tipo de convênio com essa entidade? Vão ser uma série de palestras que serão desenvolvidas, gratuitas, Este né? ano de 2014, nós adotamos que cada mês nós falaríamos de um sistema orgânico, certo? E Centro de Saúde e Prevenção Mais Vida é o primeiro endereço, né, depois de Porto Alegre, que adotou o nosso objetivo para desenvolver essa atividade. Então a gente vem nesses locais para gerar informação, enfim, palestras de saúde, para que essas pessoas que frequentam esses locais de forma gratuita, vamos falar, né? E possa levar informações, porque na verdade a nossa saúde, né, ela depende de a gente ter conhecimentos adequados para cada situação, né? Porque se nós não adotarmos fatores corretos, porque na verdade a doença, o que é a doença? A doença é consequência de desequilíbrios orgânicos. Então nós temos que se cuidar para que isso não aconteça, né? E certamente então quem perder essa palestra de hoje terão várias outras no decorrer do ano, cada uma sobre um assunto no Centro Vida. Como eu disse, em Porto Alegre nós estamos fazendo isso há 17 anos, né? Então, como todo mês a gente fala de um sistema, quem perder um mês vai perder um conhecimento sobre aquele sistema, né? Então, as pessoas que conseguirem de janeiro a dezembro assistir todos os meses esses eventos, quando chegar no final do ano estará assim, sabendo como deve funcionar o nosso organismo, né? Porque a saúde, eu sempre digo, a saúde é uma coisa tão importante que não deve ficar somente na mão dos profissionais de saúde. Todos nós temos a obrigação de saber o básico da saúde para que nós possamos se cuidar, né? Então, professor, como funciona o sistema urinário humano? E quais as diferenças do sistema urinário da mulher para o homem? Na verdade, esse assunto do sistema urinário, todo mundo sabe o que é sistema urinário, mas pouca gente se cuida disso, ó. Porque a maioria não sabe aonde começar a cuidar. Tem gente que diz, tem que tomar bastante água, né? Outros dizem, tem que cuidar da alimentação. Na verdade, o que é mais importante no sistema urinário? São os rins, né? Os rins são os nossos filtros, ela que limpa o sangue, né? Se os rins não funcionam, acaba o organismo recebendo de volta sangue com impureza. Isso gera uma série de doenças, principalmente de reumatismo. E quem cuida? Quais são os órgãos que afetam o sistema urinário? O fígado, né? O fígado é um órgão que, se não funciona, ela vai fazer os rins sofrerem muito por causa da qualidade do sangue, né? Então, cuidar da qualidade do sangue é um fator primeiro para que a pessoa possa conservar os seus rins. E como é que se faz isso? Cuidando da alimentação, comer corretamente, comer coisas certas, evitar alimentos acidificantes, principalmente a carne vermelha, né? Quem come muita carne vermelha fatalmente vai sofrer dos rins, né? Então são detalhes que a gente passa nessas palestras para que a pessoa possa ter um comportamento do seu hábito alimentar, né? Para que quando chegar nos seus 40, 50, 60, 70 anos não tenha o distúrbio renal, né? E falando nisso também não é só alimentação, a água que a gente toma, né, tem que cuidar muito, né? Que às vezes a gente olha a água, acha uma água límpida, etc., mas ela tem muitos problemas.
com metais tóxicos, parasitas, né? Principalmente quem vive nos locais onde não tem o tratamento d'água, quem vive na colônia, por exemplo, né? Eles acham que a água é limpa, tudo, mas aquelas águas estão contaminadas, né? Então a qualidade da água tem muita importância no processo renal. Por quê? Porque os nossos rins, passa pelos nossos rins uma média de 180 litros de água por dia. Então se essa água que passa não for de boa qualidade, já viu, né? O problema que isso causa, né? E o indicado para o ser humano é ingerir 2 litros de líquido? O nosso organismo precisa mais ou menos, isso lógico, depende do tamanho da pessoa, depende do sexo, né? Mas nosso organismo precisa mais ou menos 3 litros de água, certo? Desses 3, mais 1,5 litro nós consumimos como líquido, né? Aqui no Rio Grande do Sul, chimarrão, chá. Sim. E a alimentação que nós comemos normalmente tem bastante água, né? Tá? Falou também da questão do sistema urinário da mulher e do homem, né? Tá? Na verdade, a capacidade da bexiga, né, do homem é maior que a da mulher. Então, existem essas diferenças, né? Não é só a questão da bexiga, é tudo, né? Mas a verdade é que dentro do contexto orgânico, né, cada um deve entender, né? Eu sempre digo, quando a pessoa sentiu sede, já fez estragos, né? Então a pessoa tem que ter o hábito de tomar água, principalmente de manhã, antes de deitar, tem que tomar água, né? Para que você possa passar 8 horas de sono, 7, 8 horas de sono sem tomar água. Então você tem que abastecer antes de dormir, né? E muita gente não faz isso porque, se eu tomar água, eu tenho que acordar para urinar, né? Mas não é isso, né? Quem acorda à noite para urinar, tomando pouca água ou muita água, vai acordar igual, né? Geralmente as pessoas que têm distúrbios circulatórios têm que acordar à noite para urinar, né? E a água em jejum falam que é muito bom também, né? Sim. Tomar água, antes do café da manhã, tomar água é muito importante, né? E professor, dessas doenças que acometem o sistema urinário, tem algumas que elas são principalmente nas mulheres ou nos homens. Por exemplo, a gente ouve muito falar que as mulheres sofrem muito de infecção urinária. É verdade que as mulheres sofrem mais de infecção urinária do que os homens? Com certeza, né? Porque, aliás, eu digo diferente, a mulher, não só na questão urinária, mas em todas as questões hormonais, etc., elas têm maior índice de sintomas. Por quê? Porque a mulher, no processo de preservação da espécie, ela é mais importante que o homem, né? Por isso que as mulheres têm qualquer disfunção hormonal, já tem sintomas, né? Então, na questão da água também, né? A mulher, ela tem mais sintomas quando ocorre aqui a falta de água no consumo, etc. Ela sofre mais, pode dar dor de cabeça, pode dar, enfim, uma série de sintomas, né? Infelizmente, hoje a pessoa sente uma dor de cabeça, vai na farmácia comprar analgésico, né? Na verdade, às vezes um copo d'água resolve tudo, né? No nosso centro de saúde aqui, quem for lá vai ter disponível lá revistas, livros, né? Para todos os assuntos voltados à saúde. Isso é gratuito. Então, o que o povo tem que acostumar é ir lá no centro de saúde, né? Com certeza vai ser muito bem atendido, né? Para tirar essas informações, pode sentar lá, ler sobre isso, ou pedir informações sobre com as pessoas que estão lá disponíveis, né? Então, no Japão, por exemplo, a Green Cross tem mais de 600 locais fixos, né? Como esse centro aqui, que futuramente vai crescer mais, para que as pessoas possam chegar lá, né? Tirar suas dúvidas. Sim, tirar as dúvidas sem compromisso nenhum, né? Ninguém vai cobrar nada, entende? Então, isso que a população de Novo Hamburgo deveria, né, assistir, por exemplo, esses seminários que acontecem mensalmente, que lá no Japão não é mensalmente, lá é todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, passam pelas nossas unidades uma média de 250 mil pessoas por dia, né, no processo de conscientização, né. E em Porto Alegre já tem uma busca? Sim, tem. Então, nós estamos hoje em contato com 11 cidades, né? Mas a primeira cidade que fez esse investimento e construiu é Novo Hamburgo, né? Então, eu acho que a população deve reconhecer isso e deve valorizar isso, né?
E a água demais, professor, faz mal? Sim, afoga. Porque até teve um caso noticiado recentemente que a mulher teria tomado 2 ou 3 térmicas de tererê e teria... Mas aí o problema é o tererê, né? Não, a água pura, então, ela é o remédio. Olha, eu vou dizer uma coisa, nós precisamos de água pura, H2O, né? Tem muitas teorias em cima dos minerais da água, né? Os minerais da água são fruto de contaminação, né? Todas as águas, seja de mineral comprado em supermercado, todas as águas são minerais, na verdade, né? E todos os minerais que tem na água são minerais inorgânicos. Em princípio, ele não serve para a saúde, né? O que nós precisamos é água, H2O, para hidratar, né? Então, a melhor água seria H2O. Por isso que as melhores águas do mundo são águas que têm menos minerais. Se você olhar a composição da Perrier francesa, São Pellegrino, que vem da Itália, são águas de baixo índice de minerais, né? Há uma preocupação muito grande, acho que mais recentemente, relacionada à quantidade de sódio da água. Tem até algumas empresas que vêm dizendo, essa aqui tem menos sódio, essa é uma água mais leve. Sim. O sódio realmente faz muito mal para o sistema urinário também? A presença de sódio deixa a água mais pesada. As melhores águas do mundo, como a Perrier francesa, São Pellegrino, que vem da Itália, que nós temos disponível no mercado aqui no Brasil, são águas ácidas. Todas as águas ácidas têm menor índice de minerais, né? Todas as águas alcalinas, né? Se nós conseguíssemos encontrar a água alcalina que tem menos minerais, seria ótimo, mas não tem, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o consumo de água destilada é muito grande. Você compra água destilada nos Estados Unidos com um custo mais ou menos de 60 centos o litro, né? E para a maioria da população que não tem acesso, à água da torneira ou as bombonas de água, há algum processo que possa fazer para qualificar essa água, para purificar essa água? O que se usa muito aí é filtro, né? Mas o melhor, filtros de barro. Melhor seria água destilada, né? Que aqui no Brasil não existe disponível destilador doméstico de fabricação nacional, né? Você encontra importado do Japão, dos Estados Unidos e outros países, mas o nosso costume não é tão água destilada, né? Então, logicamente, a água que passou por um bom filtro já é melhor do que não passar, né? Mas o filtro não elimina metais tóxicos. Todas as águas minerais têm metais tóxicos, né? Então, e ferver também não adianta? Ferver só tem fundo bactericida, né? Então, o nosso sistema renal requer muitos cuidados, né? Mas não é só na água, é na alimentação. Além da carne vermelha, qual seria outro alimento que é extremamente prejudicial, por exemplo, ao sistema Todos os urinário? alimentos que têm bastante purina, todos os feijões têm purina. Quem tem distúrbio renal não deve comer muito feijão, não, né? Lentilha, está incluído, Sim, vagem? lentilha. O único feijão que é menos prejudicial é o azul, que é aquele feijãozinho, acho que de origem oriental, aquele feijão vermelho pequeno, né? Mas o resto dos feijões tem muita purina. E a purina para o processo renal não é bom, né? Algum outro que o senhor se recorde para dar a dica aqui para os nossos telespectadores? Bom, fora isso não é alimento, mas o sal, né? O pior inimigo dos rins é sal, excesso de sal. Inclusive no Japão é proibido ter na mesa das refeições nos restaurantes sal disponível. Agora a Argentina também proibiu. Qual é a quantidade recomendável ou máxima que deveria ser utilizada de sal por dia? Nós deveríamos consumir, mas isso muito depende da alimentação que a pessoa consome, mas o sal que a gente usa no condimento não deve passar de 4 gramas, né? E o brasileiro consome uma média de 10, 12 gramas, que ultrapassa muito, né? Então, se tem uma coisa que causa prejuízo renal no Brasil, é o consumo excessivo de sal, né? E o sal também está presente em diversos outros alimentos, como aqueles sachês para temperar alimentos, né? Sim. Temperos prontos, tem muito sal, né? E fora isso, todos os alimentos disponíveis em forma de alimento industrializado, tem muito sal, né? Se você pegar no aspecto sal e também no aspecto açúcar, né? Você pode ver que um refrigerante comum tem mais ou menos 30 a 35 gramas de açúcar. Se você pegar um tempero desses de temperar salada, temperar comida, tempero pronto, tem muito sal. Então,
A pessoa tem que cuidar muito com isso, né? Se você for ao Japão, tudo que você acha salgado lá não é salgado. Tudo que você acha doce lá não é doce, né? Então, esse cuidado é um cuidado que nós aqui no Brasil não temos, né? Agora, recentemente, não faz 2 meses, a Argentina proibiu o sal na mesa, proibiu, parece que açúcar também, né? Porque acaba estimulando o consumo, Sim, né? Tem gente que serve a comida, nem óleo, nem experimentou a comida já está colocando sal, né? Tá? E, professor, os exercícios físicos também ajudam Sempre, na... Tudo exercício físico é bom para tudo, né? Porque ele ativa a circulação, enfim, evita o estresse. Eu acho que todos deveriam. E nós estamos num mundo que cada vez mais nós estamos sendo cada vez mais sedentários, né? Né? Então, exercício físico, diminuir a quantidade de sal e açúcar e aumentar o consumo de água de boa qualidade seriam algumas dicas que poderíamos deixar. E na alimentação, porque para você ter uma boa qualidade de sangue, você tem que ter um bom processo digestivo, né? Então, na alimentação, nós temos que consumir o que puder consumir na forma crua, né? Porque o cozimento, ele detona com as enzimas, né? Então, se você, em vez de consumir verduras, legumes, puder consumir na forma crua, mais crua possível, né? Ele ajuda bastante o processo renal. Agora, se você cozinhar, as enzimas desaparecem, né? E aí atrapalha o sistema digestivo e o alimento mal digerido passa para a circulação sanguínea e quem é que sofre? São os rins, né? O Vitalidade de hoje está conversando com o professor, terapeuta ortobiomolecular Kunio Inamoto. O nosso bate-papo de hoje é sobre o funcionamento do sistema urinário. Fique ligado então que o programa vai para um breve intervalo e voltamos já. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Estamos de volta com o programa Vitalidade. O nosso entrevistado é o professor e terapeuta ortobiomolecular Inamoto, que é especialista em nutrição e também em qualidade de vida. Professor, nós estamos falando hoje então sobre o sistema urinário. No dia 29 de julho foi realizada uma palestra aqui em Novo Hamburgo e a todos que puderam participar da palestra receberam essa revista que é Sistema Urinário. O sistema urinário é o conjunto de órgãos envolvidos com a formação, depósito e eliminação da urina. Saiba como proteger esse sistema de forma natural. Também quem perdeu a essa palestra pode retirar gratuitamente a revista no centro, que o endereço está aqui na nossa tela. E para continuar falando então um pouco mais sobre esse assunto, professor, a gente falou sobre os alimentos que fazem mal ao sistema urinário e que alimentos fazem bem, além de consumir cru, que o senhor falou que quanto mais cru forem os alimentos a serem consumidos, melhor, enzimaticamente falando, sim, né? Sim. Então, queria que o senhor deixasse umas dicas aqui de alimentos que ajudam, por exemplo, a não reter líquido, se é que isso é possível. Sim, eu sempre digo, né, o único animal, né, nós somos animais também, né? O único animal que modifica o alimento para comer somos nós. Os outros animais consomem o alimento conforme a natureza dá, né? Vocês nunca viram um cachorro cozinhando, um macaco, né, assando uma carne, né? Então, tudo que nós podemos comer na forma crua, logicamente tem que se cuidar, porque tudo que for cru, nós temos que cuidar com a higiene do alimento, etc., né? Eu acho que só traz benefício, né? E em relação à retenção de líquidos, é o que eu já falei, né? O sal retém líquidos, né?
Se você consumir 1 litro, 1,5 litro de água do mar, morre por coagulação. Então, o excesso de sal, ele ajuda a dificultar a circulação pela coagulação do plasma sanguíneo, né? Então, quanto menos sal a pessoa consumir, melhor, né? E com relação à água, ainda eu volto a dizer, eu aconselho consumir água não muito alcalina. O conselho de tomar água alcalina não está errado, o conceito, né? Não está errado, mas todas as águas alcalinas têm excesso de sódio. Porque o que alcaliniza a água resistente por aí que nós conhecemos é o sódio, né? Se você pegar uma água ácida e colocar uma colher de sal dentro dessa água, a água se torna alcalina, né? Então, eu já analisei mais de 20 marcas de água disponíveis no mercado. Todas as águas alcalinas, ou todas as águas que têm o pH acima de 7,5, são águas alcalinas, né? E todas as águas alcalinas têm excesso de sódio. O ideal, como o senhor falou, são as águas mais ácidas. Mais ácido. Então, a Perrier francesa... Isso é fácil de ver no rótulo, né? Está no rótulo. A Perrier francesa é ácida, a São Pellegrino é água ácida, né? Tem uma outra água da Anil, também é uma água considerada uma das melhores do mundo, é água ácida, né? O senhor citou bastante exemplos assim do Japão, né? Essa filosofia toda, ela é desenvolvida a partir dos hábitos dos japoneses, por exemplo, Sim. consumir alimentos mais da forma mais natural possível. A gente sabe que um japonês come muito peixe cru, né? O senhor mesmo falou das palestras que são realizadas lá, então vocês tentam adotar um tipo de comportamento, Sim, a gente traz muita hábito. informação de lá, não só do Japão, da China, que são culturas milenares, né? E tem muita coisa que a gente pode aproveitar aqui, né? Falou do peixe, né? O peixe é um alimento bastante rico em ômega. Mas se você cozinhar o peixe, assar o peixe, o ômega você vai, né? Então, agora alguém pode dizer, mas comer peixe cru, será que não tem problema de parasita? Tem problema de parasita, sim. Só que os japoneses usam o wasabi, que é uma raiz forte, né? Que quando come sashimi, aquilo neutraliza esses parasitas que eventualmente pode ter, né? Pode ver que nunca houve em nenhuma história oriental que o peixe cru trouxe algum tipo de problema, a não ser que o peixe esteja estragado, né? Mas do contrário, ele não faz mal. Na verdade, todos os alimentos, mesmo a carne, nós deveríamos comer na forma crua, só que o problema está na higiene, nos parasitas que tem na carne, né? Por isso a gente assa, enfim, processa a carne para consumir sem esses problemas. Mas, por outro lado, se eu pegar uma carne crua e a carne assada, a carne crua tem muito mais nutrientes que a carne assada, né? Sem falar no gaúcho que consome... Muito churrasco. O churrasco, aquela gordura que cai na brasa e mais o sal grosso sobe em sobe um gás chamado benzopireno, que é extremamente cancerígeno, né? E por isso o gaúcho, né, devido ao chimarrão e à carne, é o campeão nacional de câncer de esôfago, né? E o gaúcho também sofre mais com doenças no sistema urinário? Olha, tem alguma existe ligação? Não é das mais baixas, não. O chimarrão é excelente diurético, tá? Mas o problema está no chimarrão. No jornal de hoje ou de ontem, né, apareceu no nosso chimarrão cádmio e chumbo. Metais pesados. Então eles estão analisando... E tem sódio em algumas ervas mates Estão também. analisando açúcar. 35 marcas de chimarrão em relação a esse aspecto aí, né? E chumbo e cádmio são extremamente prejudiciais à saúde, né? Então, não é só um chimarrão, qualquer coisa que a gente vai consumir, é bom a gente saber a fonte, de onde vem, se é um produto de boa marca, tudo isso é importante, né? Água, né? Água. Água é uma coisa que, esse dia eu passei no lugar lá em Porto Alegre, tinha água a 1,99, né? Um carburante de 20 litros, 1,99 ainda dava posto em casa. Será que é uma boa água? Né? Sempre analisar não a pode, né? Nesse preço ainda dá entregue, né? Não pode ser uma boa água, né? Então a água é uma coisa que nós precisamos tomar, sim, mas tem que cuidar um pouquinho da qualidade da água. Professor, o que são pedras nos rins? Do que vem, como surge? O cálculo renal normalmente provém do cálcio, né? Oxalato de cálcio, tá? O cálculo renal, nessa revista que você tem aí, ó, tem uma receita caseira para você desmanchar o cálculo, né?
Isso se usa uma coisa que chama bitartarato de sódio. Bitartarato de sódio é um sal que dá no fundo do tonel de vinho, certo? A pessoa utiliza isso e o soro do leite para desmanchar o cálculo, né? Então tem aí na revista uma receita caseira que funciona. Hoje eu tenho vários médicos utilizando isso, né? E o bom é a pessoa usar isso pelo menos uma vez por ano, não deixar acumular para criar cálculo, né? Porque o cálculo renal, se ele vai tranca num canal, pode criar infecção, aí a pessoa vai ter que ir para a cirurgia, né? É o mesmo processo, mais ou menos, das pedras na vesícula, do cálculo não, na vesícula? O cálculo de vesícula provém como matéria-prima o colesterol. Quer dizer, quem tem cálculo na vesícula, fatalmente tem problema hepático, né? Então, aí a receita caseira para o cálculo de vesícula é um outro. Aí se usa a semente de abacate. Aí na revista só tem a dos rins, né? Mas vale a pena. Não é para essa receita não é para quem tem o cálculo, é para quem evitar que se forme cálculos, né? Ninguém precisa esperar formar cálculo para depois usar uma... É a base do que essa receita, professor? É a base de bitartarato de sódio. É mais conhecido por aí como cremor de tártaro. As mulheres usam... É fácil de encontrar? Ah, é fácil. As mulheres usam mais para receita caseira isso, para fazer a maçã do amor, etc. Mas isso, associado ao soro do leite, ele desmancha mesmo, né? Então... E não tem contraindicação? Não tem contraindicação, né? Então, é um recurso que a gente divulga porque ele funciona. E, professor, por que as mulheres vão mais vezes ao banheiro, urinam mais durante a gravidez? Bom, uma mulher grávida sabe que o bebê ocupa espaço, né? Diminui a capacidade da bexiga, enfim. É pela compressão mesmo. Isso aí é normal mesmo, né? E nós queríamos falar um pouquinho sobre os mitos e verdades relacionados ao sistema urinário. É verdade que sentar num lugar úmido e frio causa infecção urinária, que andar de pé descalços, porque se não causa, facilita? Sim, baixando a temperatura, baixa a imunidade. Baixou a imunidade e aí vem as bactérias, né? Então não é bom nem para a mulher nem para o homem isso, sentar num lugar frio, úmido, né? Isso não é bom para não só sentar, mas estar mudando de temperatura repentinamente, isso baixa a imunidade. E os pés descalços também. Pior que as ainda. mães costumam dizer, não anda de pé descalço, sim. que vai ficar com infecção urinária. Toda infecção, não só urinária, mas toda infecção provém de baixa imunidade. Então manter a imunidade é um fator que todos nós deveríamos cuidar, manter a imunidade, né? Como é que se mantém a imunidade? Fazendo o metabolismo funcionar bem. Para manter a imunidade e o metabolismo funcionar bem, você tem que cuidar de 4 sistemas. Sistema renal, né? Sistema hepático, que é o fígado, o circulatório e o digestivo, né? Então, uma pessoa que tem um bom processo digestivo, o fígado funciona bem, os rins funcionam bem, geralmente tem uma boa imunidade, né? E aí a pessoa não tem muita facilidade de gerar infecções, né? Na verdade, cuidando da alimentação e a prática de exercício, ela melhora a qualidade do funcionamento do corpo todo, né? Não todo somente do eu sistema sempre urinário. digo, né? Qual é o sistema mais importante que nós temos? É o digestivo. É por aqui que nós alimentamos o resto, né? Então, a pessoa tem que manter o sistema digestivo funcionando, porque nós temos que comer, processar e dali tirar o que nós precisamos para alimentar o resto, né? Então, eu sempre digo, o sistema digestivo, ele é muito mais importante que o nosso cérebro, né? Porque quem alimenta o cérebro é o sistema digestivo. Se você não alimenta bem o cérebro, acaba prejudicando a função cerebral. Se prejudica a função cerebral, prejudica todo o comando, né? Porque a função do cérebro é comandar, né? Professor, e quais os malefícios, se tem, assim, diretamente relacionado da bebida alcoólica para o sistema urinário? A bebida alcoólica, por que ele causa prejuízo? Porque se tem um lugar que a bebida alcoólica causa prejuízo, é no fígado, né? Na verdade, nós não precisamos consumir álcool. O álcool que nós precisamos, nós produzimos, né? Agora, se a pessoa toma aí, álcool em excesso, um pouquinho de álcool, um copinho de vinho na hora da refeição, tudo ok. Mas agora, se a pessoa tomar uma garrafa de vinho numa refeição, ou tomar 3, 4 cervejas numa refeição, não pode fazer bem, né? E ela diminui a produção de algum tipo de hormônio que a pessoa acaba indo mais ao banheiro? Sim, porque
se ele prejudica o fígado produz muitos tipos de hormônios, né? Se prejudica o fígado, acaba prejudicando todo o resto, né? Nosso fígado tem mais de 500 funções básicas. Se você for nas subfunções, isso vai a 5.000 tipos de funções, né? É um órgão bem complexo, então. Por isso que dentro do nosso organismo, se tem um órgão que tem capacidade de regeneração rápida, é o fígado, né? Porque ele é o mais importante, né? E falando um pouquinho, professor, da incontinência urinária, o que o senhor poderia explicar sobre esse assunto? A incontinência urinária normalmente é um distúrbio de função endócrina. Nós temos um hormônio chamado hormônio antidiurético, né, que controla isso. Tá? Por isso que nas pessoas de idade, às vezes, acontece muito a incontinência, né, porque, na verdade, essa pessoa que tem incontinência urinária, se for pessoa de uma certa idade, não tem o distúrbio só da incontinência, tem outros distúrbios, né? Mas a incontinência urinária chama a atenção porque causa desconforto, né? Mas agora na criança são outros fatores. Na criança entra fatores emocionais, comportamento dos pais, né? Hoje as crianças são muito cobradas. Então, principalmente a incontinência noturna da criança, a criança que faz xixi na cama à noite, pode ter certeza que tem um distúrbio emocional causado muitas vezes sem querer, mas pela cobrança dos pais, etc. Faça isso, não faça aquilo, sabe? E à noite a criança descarrega isso e acaba urinando na cama, né? Então, existe uma diferença entre a incontinência urinária da criança e da pessoa idosa, né? Da pessoa idosa, ou seja, de mais idade, assim, há como algum tipo de intervenção cirúrgica? Eu aconselharia, antes da cirurgia, fazer uma correção na parte endócrina. A gente consegue isso. Esse dia eu atendi um senhor aí, ele tinha esse problema. Um senhor bem financeiramente, uma pessoa que pratica esporte, faz tudo, né? Uma pessoa aqui de Lajeado, essa pessoa tinha... O problema dele era a incontinência, né? A gente conseguiu corrigir um pouquinho a parte emocional, tem influência na parte emocional, e olha, em menos de uma semana ele já estava normalizado, né? Então, eu acho que a cirurgia, não sou contra a cirurgia, mas a cirurgia é o último recurso, porque a cirurgia é uma agressão. Fez a cirurgia, se a pessoa não se cuidar, pode dar outros prejuízos irreversíveis, né? Como eu disse, eu não sou contra a cirurgia, mas cirurgia é o último recurso que a pessoa deve buscar, né? Qualquer que seja, mesmo o câncer, né? Então, como o senhor falou anteriormente, o sistema neurológico, né, o sistema nervoso tem influência no sistema urinário, por exemplo. Existe um termo chamado de bexiga nervosa. Sim, bastante, né? Se você dá um susto numa criança, faz xixi nas calças. Porque desestabilizou pelo emocional, desestabilizou toda a função, né, endócrina, né? Às vezes a pessoa leva um susto, pode fazer xixi nas calças sem... Então, o sistema urinário, aliás, todos os sistemas nossos, mas o sistema urinário e o sistema hepático são dois sistemas que têm muita ligação com o fator emocional, né? E estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria de pedir para o senhor fazer as considerações finais, de repente abordar alguma outra questão que o senhor percebe durante as palestras, que as pessoas têm bastante dúvidas, né? E que o senhor queira deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu gostaria de deixar uma sugestão, né, à população, porque antigamente, né, as pessoas, em cima de algum problema, né, procurava o médico. Hoje não procura mais, o pessoal procura muita farmácia, né? Está com dor de cabeça, vai na farmácia. Eu acho que o profissional de saúde, né, principalmente doenças ou distúrbios orgânicos, quem entende disso é o médico, tem que procurar o médico. Agora, outra sugestão que eu gostaria de deixar é de buscar os conhecimentos antigos, né? Muitas vezes minha mãe, minha avó usavam um chazinho para algum distúrbio, etc. Quer dizer, a pessoa procurar coisas naturais para solucionar muitas questões de saúde, né? São coisas que pessoas que frequentarem o centro de saúde, ou Mais Vida, vocês vão encontrar muitas sugestões lá, né? Tem muitas revistas lá. O pessoal que está lá são pessoas ligadas à saúde, né? Aliás, o nosso objetivo é esse, mudar um pouquinho a opinião pública, né?
buscar as coisas naturais em vez de buscar simplesmente uma farmácia, né? Não sou contra a farmácia também, né? Mas eu acho que nós temos que mudar um pouquinho esse hábito. Né? O Brasil é campeão mundial, né, de consumo de drogas de farmácia, né? Se você for ao Japão, você não acha farmácia, né? Não acha farmácia. Quem vende remédio no Japão é o médico, né? E outra coisa interessante no Japão, em Tóquio você não acha lixeira, não tem lixo. Se não tem lixo, para que lixeira, né? Não. Então eu estou chamando a atenção na questão do lixo em relação à saúde, né? Porque na verdade, quem tem problema de saúde, né, buscar fatores químicos, né, vai criar no organismo muito lixo. A maioria das pessoas estão contaminadas, a maioria das pessoas estão intoxicadas com medicamentos, né? Esse dia atendi uma senhora, ela tomava 14 tipos de medicamentos. Imagina como é que fica o rim dessa pessoa, né? Então, quem toma muito medicamento, a maioria dos medicamentos, fármacos, ela causa prejuízo renal, né? Pessoas que têm diabetes, todos os medicamentos de diabetes causam distúrbio renal. Então, quem tem diabetes, não estou dizendo que não deva tomar o remédio, mas deve fazer uma proteção renal, né? Como se protege os rins? Mediante um fármaco. Tomando bastante água, limpando os rins de vez em quando, né? São coisas que devem se fazer, né? E no centro de saúde nós damos essas dicas, né, para que a pessoa possa fazer esse tipo de proteção em relação aos distúrbios causados por fármacos, né? E essas palestras são sempre a partir das 7 horas da noite? Nós temos um padrão de horário que é 7h30. 7h30, porque daí o pessoal já saiu do trabalho, né? Um horário convidativo a participar, né, das reuniões. Mas não só nesses horários, não somente nas... Ele fica aberto todo dia. Sim, não somente nas palestras, mas as pessoas em qualquer dia, dentro do horário comercial, né, sempre terá alguém, né, disponível para atender ou encaminhar a pessoa para uma pessoa habilitada para isso, né? Professor, muito obrigada então pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição sempre que for necessário alguma informação, alguma intervenção voltada à saúde, né? A gente tem o máximo de prazer para estar prestando informações, né? Muito obrigada. O programa Vitalidade de hoje se encerra por aqui. O nosso entrevistado foi o professor e terapeuta ortobiomolecular Kunio Inamoto. Ele é especialista em nutrição e qualidade de vida e hoje conversamos um pouco mais sobre a importância do sistema urinário para o nosso corpo. E recebemos importantes dicas de como melhorar o seu funcionamento. Lembramos que o professor também esteve aqui em Novo Hamburgo no dia 29 de julho para ministrar uma palestra gratuita sobre o assunto na sede do Centro de Saúde Mais Vida. Deseja rever esse programa? O Vitalidade será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET, e você também poderá assistir a essa e outras edições do Vitalidade no YouTube, pelo link youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.